Boa tarde, os colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui na plenária, também quem nos acompanha em casa. Vereador Lenilson, Vossa Excelência que terminou o seu discurso, não é? Esbravejando aqui, fora Temer, eu quero dizer que, apesar de ser do PMDB, reconheço e, inclusive, defendo que o presidente Temer responda, sim, e deveria, inclusive, ter sido afastado para responder por tudo aquilo que vem sendo levantado com relação ao seu governo e também aqueles próximos a ele. Assim como faço com o presidente Temer, também defendo que o presidente Lula responda por tudo aquilo que fez ao longo do período que esteve na presidência do nosso país. Eu concordo com Vossa Excelência, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, avanços no governo do presidente Lula, assim como naturalmente ocorre em qualquer gestão, né? Todos entram lá com o objetivo, sem dúvida nenhuma, de melhorar as condições do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. O presidente Lula não fez diferente, com um único detalhe: fez isso de forma demagógica. Na verdade, construiu todos esses números, vereador Lenilson, sem sustentação nenhuma, sem base econômica, distribuindo renda que não possuía, e hoje nós estamos pagando a conta. Não se faz e não se cria uma condição na qual o país vem passando, vereador Lenilson, em um ano. Nós não podemos aqui enganar as pessoas, não podemos aqui, agora com um discurso fácil, simplesmente colocar a responsabilidade sobre tudo que o nosso país vem passando para o governo Temer, que está há um ano, né, tentando, de alguma maneira, corrigir aquilo que foi feito ao longo de 12 anos e que, infelizmente, trouxeram esses resultados ao país. Isso é inegável. Chegar aqui e afirmar que o que aconteceu e o que está acontecendo no país é fruto de um governo de um ano de mandato, isso acho que todos nós somos capazes de entender que essa situação que o país vem enfrentando não se criou ao longo de 12 meses. É sim uma herança dos últimos anos do governo do Partido dos Trabalhadores, vereador Lenilson. Vereador Lenilson da Silva, em a parte. Eu quero, de forma muito respeitosa, vereador Marcelo Lazzarini, dizer que discordo completamente e sei que a tarefa de Vossa Excelência, por ser filiada ao PMDB, é uma tarefa árdua de defender um governo que tem 3% de aprovação entre os brasileiros. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu me orgulho muito do governo do Partido dos Trabalhadores, porque eu sou de origem muito pobre, vereador Marcelo Lazzarini. E para as pessoas as 40 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza, isso deve ter feito uma diferença gigantesca. Para os programas sociais, na área da educação, Minha Casa Minha Vida, todas as políticas sociais. Vossa Excelência pode discordar de mim em vários aspectos, mas Vossa Excelência vai ter que reconhecer que o governo do Partido dos Trabalhadores deixou uma herança que não é maldita, que é uma herança bendita, sim. E isso todos os diagnósticos de pesquisa já apontam o quão saudade em um ano já tem do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu encerro, o vereador Marcelo Lazzarini, dizendo que quem disse que, tirando uma presidenta eleita, ia resolver todos os problemas, foi quem conspirou para que ela saísse. Portanto, justa a minha cobrança. Vereador Ricardo Alba, também em a parte. Só respondendo ao vereador Lenilson, com muita tranquilidade, a minha função aqui não é de defender o governo Temer, é de defender aquilo que eu acredito. E, inclusive, nesse sentido, entendo, sim, que o governo Temer deve responder, assim como qualquer outro, pelos seus atos. E isso nós devemos cobrar, inclusive, do governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. E não vir aqui e simplesmente exaltar e esconder a realidade dos fatos, jogar sob a responsabilidade de um outro representante hoje da nossa nação, que é o presidente Michel Temer, que tem que responder pelas suas atitudes, responder também, assim como ele tem que fazer, o presidente Lula, que inclusive eu espero sinceramente que seja condenado e não possa participar do pleito das eleições do ano que vem. Sabe por quê, vereador Lenilson? Porque as pessoas mais simples, mais humildes, não têm a real consciência daquilo que hoje nós estamos passando no nosso país. Na verdade, estão sentindo na pele. O que está se fazendo agora é um discurso muito fácil de jogar a responsabilidade sobre o atual governo. Acho, inclusive, que foi um equívoco realmente afastar a presidente Dilma, porque o Partido dos Trabalhadores deveria sangrar até o final do seu mandato para que todos nós pudéssemos enxergar a realidade do que o governo do Partido dos Trabalhadores deixou como herança no nosso país.
Ouço aí a parte. Vereador Ricardo Alba em a parte, logo em seguida, vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente. Obrigado, vereador Marcelo Lanzarin. As pessoas mais simples e mais humildes, elas sentiram na pele, sim, pois são 14 milhões de desempregados deixados como herança pelo desgoverno do PT e de vários outros partidos da base aliada também. Aliás, a pátria educadora, o lema do governo Dilma Rousseff retirou 9 bilhões da educação do nosso país, colocando aí um atraso gigantesco no sistema educacional. As roubalheiras generalizadas, Mensalão e Petrolão, são as marcas dos 13 anos da administração do PT, que tem sim que estar na cadeia. O Lula tem sim que estar na cadeia, já foi condenado em primeira instância e responde por mais 6, está sendo investigado e responde mais 6 processos ainda no Supremo Tribunal Federal. Está na hora, sim, de cobrarmos coerência daqueles que querem ética na administração para terem a coerência de exigir cadeia do seu próprio partido. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcelo Lanzarin, vereador Lenilson, discurso inflamado de vossas excelências, mas eu sou obrigado aqui a fazer um discurso onde eu chamo e clamo vossas excelências para que analisem um fato. Nós temos deputados federais para fazer esse trabalho. Nós temos que cuidar da nossa cidade, cuidar das escolas da nossa cidade. Nós não temos que se preocupar com bandeira política. Bandeira política, vereador Lenilson e vereador Marcelo Lanzarin, ao qual eu tenho uma admiração muito grande, é se preocupar no momento político, nos 45 dias de eleição. Depois nós temos que estar irmanados e defender o interesse da nossa comunidade. Principalmente, vereador Alba, o interesse da nossa comunidade local. E é isso que eu conclamo vocês e que usamos esse tempo que nós temos na tribuna para defender a nossa comunidade. Muito obrigado. Vereador Almir, já concedo a parte do vereador Gilson. Eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência, porque é aqui sim, não só aqui, mas na Assembleia Legislativa, que nós precisamos, como representantes da população, levantar todos esses temas que precisam, sem dúvida nenhuma, ser discutidos. É óbvio que nós não podemos abandonar as nossas questões locais, mas nós não podemos deixar de discutir aquilo que acontece a nível da nossa nação. Não podemos, nós não podemos nos furtar desse debate. Concordo com relação a priorizar as questões que nós temos da nossa realidade, no nosso dia a dia, e, aliás, é o que nós fizemos aqui na grande maioria das vezes. Agora, nós não podemos deixar de nos posicionar quando temos aqui informações que são trazidas de forma a ludibriar as pessoas, né, que mais humildes, muitas vezes, não têm acesso à informação que efetivamente deveriam ter. Então, concordo com Vossa Excelência em parte, mas quero dizer que aqui cabe sim o debate das questões que envolvem a nossa nação. Como os vereadores já estavam aqui na fila aguardando a parte, eu já tinha dado autorização, excedeu o tempo, mas Vossas Excelências têm a oportunidade com o consentimento do orador. Vereador, Marcelo, como economista posso deixar bem claro, o Lula e o PT não tiraram ninguém da pobreza. Quem tirou da pobreza foi a estabilidade econômica e o controle da inflação, porque esta sim é a inflação que vai e corrói sim e machuca as pessoas mais humildes. Então, ele sim, a estabilidade econômica, sim, o controle da inflação é que realmente tirou as pessoas da pobreza. Não foi o Lula, não se enganem. Se a demagogia pura, não foi o Lula e nem o governo do PT. Foi sim a estabilidade econômica. Como economista, eu posso falar isso com toda tranquilidade. E como pessoa também criada e nascida na comunidade carente, o governo nenhum me deu nada. Mal e porcamente, uma escola pública, infelizmente, com uma qualidade duvidosa. Fui eu, com o meu trabalho, com o meu esforço, juntamente com a minha família, que construímos algo, sim. E aí sim, com a estabilidade econômica, com um plano de governo, principalmente na base econômica, com certeza nós conseguimos e vamos conseguir. O resto é demagogia para colher voto. Obrigado. Parabéns, vereador Marcelo Lanzarin. Eu gosto da sua sensatez em trazer os temas aqui, não defendendo cegamente um lado, mas, sobretudo, colocando as coisas como elas têm que ser. Eu falei já nessa tribuna que o que foi feito errado é que deveria ter sido cassado, sim, a chapa Dilma e Temer. Esse foi um erro do Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente tem que discutir aqui, sobretudo, é o Brasil que a gente vai construir a partir dos problemas que a gente tem. Esse é o nosso papel. E eu acho que o vereador Almir foi muito feliz em dizer isso.
em relação às demandas que a gente tem aqui na cidade, as demandas que estão acumuladas. Esse é mais do que um espaço de afirmação de bandeira, é mais do que um espaço de fazer discurso fácil para agradar lado. Eu não tomo atitudes aqui populistas e demagógicas, não. E acho, sobretudo, que essa é a dificuldade de quem não fica defendendo cegamente um lado. Mas a gente tem que discutir um novo país que a gente pode construir, sim. Um país que está cheio de problemas, mas que precisa da nossa seriedade, precisa de verdade, precisa de sensatez. Gente que defende causas e não que fica defendendo cegamente os lados. Vamos reconstruir, sim, um novo Brasil. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, vereador Bruno, também vereador Alba, vereador Gilson e vereador Lenilson pelos apartes. Tenho certeza, o vereador Amir também, que enriquece o debate. Eu queria, na tarde de hoje, para concluir o pronunciamento, lembrar que hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. O objetivo é, sem dúvida nenhuma, conscientizar as pessoas acerca dessa doença, uma doença crônica, né, que atinge uma parcela bastante significativa da nossa população e que vem, ano a ano, tendo um número cada vez mais crescente de casos não só entre os adultos, mas também entre os jovens. É muito importante, principalmente aquelas pessoas que já têm um histórico familiar, que prestem atenção, né, que procurem a sua unidade de saúde para, eventualmente, fazer uma avaliação, principalmente porque tem uma chance maior, já pelo histórico familiar, de também desenvolver a doença. E nós precisamos esclarecer também que muitas pessoas acabam, mesmo buscando o tratamento do diabetes, em alguns momentos tendo resistência com relação ao tratamento, principalmente no momento em que há a necessidade da introdução da insulina para o tratamento. Existe um mito. As pessoas têm a ideia de que a insulina, na realidade, ela prejudica, ou então que quando a pessoa começa a usar a insulina, ela acaba piorando o seu quadro do diabetes. E, na realidade, não é isso. O que acontece é que, infelizmente, pela resistência das pessoas em utilizar a medicação, nós acabamos introduzindo ela de maneira muito tardia, o que faz com que, nesse momento, a pessoa já tenha desenvolvido algumas outras doenças associadas, atingidos pelo diabetes, alguns órgãos-alvos, como os rins, como a circulação, a visão. Então, o início tardio da insulinização é que acaba criando essa impressão de que ela, na realidade, não contribui e que a pessoa que faz insulina já está num estágio mais avançado da doença. Na realidade, é a falta do início mais precoce da insulinização é que acaba trazendo esses problemas. Vale lembrar, vereador Silvio, que a insulina ela é produzida pelo nosso próprio organismo. O pâncreas produz a insulina e é ela que é responsável por garantir que as nossas células possam utilizar as moléculas de glicose. Então, o papel da insulina é fundamental. E o paciente diabético é justamente aquele paciente que tem uma produção inadequada de insulina, seja na sua quantidade, ou então numa forma que acaba não sendo eficaz, efetiva, para garantir que as nossas células possam utilizar a molécula de glicose. Então, é importante salientar aqui, mais uma vez, quero reforçar as pessoas, principalmente aquelas que têm um histórico familiar, que procurem a sua unidade de saúde e que se atentem aos sintomas do diabetes para que, de maneira precoce, possam iniciar o seu tratamento. E vale aqui lembrar que nós temos condições, sim, de levar uma vida absolutamente normal, o tratamento sendo feito de forma adequada, nós temos aí todas as possibilidades de fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida adequada, que ela possa, assim como qualquer outra pessoa, desenvolver as suas atividades normalmente no seu dia a dia. Mas é importante, como eu disse, que procurem as suas unidades de saúde para que façam essa avaliação e se atentem, então, ao diabetes, que é uma doença também silenciosa e que muitas vezes é diagnosticada de forma mais tardia, já trazendo complicações mais sérias para as pessoas. Então, seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.